Fala galera, aqui quem está falando é o professor Lucas, de Geografia, e agora nós vamos iniciar a nossa correção do PET 3, semana 1, para a turma do nono ano. A temática desse PET é o continente europeu, voltado para as questões populacionais desse continente, né? Então, quando a gente fala das características populacionais do continente europeu, nós estamos falando de um país onde a taxa de urbanização é muito grande, a maioria das pessoas vivem nas cidades, né? Então, nós estamos falando de um contexto que existe um alto custo para ter um filho, uma alta disponibilidade de métodos contraceptivos, a questão do planejamento familiar, a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, e a partir disso nós temos uma conjuntura, tá, de crescimento, de baixo crescimento populacional e alguns países crescimento populacional negativo, ou seja, a população está diminuindo. Nós temos também uma outra característica marcante que é a alta expectativa de vida, ou seja, se espera que as pessoas vivem muito, né? Justamente por causa dos avanços na área de saúde, as pessoas conseguem ter um acesso maior à saúde, né? Majoritariamente a população desse continente tem acesso ao saneamento básico, né? Então todas essas questões influenciam para uma alta expectativa de vida, a esperança que as pessoas vivem muito. Tá? Então, para a gente marcar a questão 1, V ou F para as alternativas abaixo. A A fala dos baixos índices de expectativa de vida. Não, né? Vai ser essa alternativa uma alternativa falsa. A B fala de altos índices de expectativa de vida, né? Que vai ser uma alternativa verdadeira. A C fala de altas taxas de natalidade, né? Que vai ser uma alternativa falsa, como eu disse para vocês, tá? Nós estamos, o continente europeu passa por uma conjuntura, né, de baixa taxa de natalidade e até com alguns países incentivando as pessoas a terem filhos, e a D, com baixas taxas de natalidade, é uma alternativa verdadeira, né? Questão tranquila. A 2 pede para a gente observar o mapa, né, da densidade demográfica na Europa, e aqui a gente consegue perceber que nesse tom aqui, né, de amarelo para laranja, no amarelo mais claro nós vamos ter as menores densidades demográficas, então menos de 10 habitantes por quilômetros quadrados, e à medida que essa cor vai escurecendo, né, no laranja nós temos de 50 a 100, já aqui no marrom mais claro de 100 a 200 e no marrom escuro de mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a questão A, analisando esse mapa, pede para a gente escrever como é a distribuição da população europeia pelo território, né? E aí, observando esse mapa, a gente consegue perceber que é uma distribuição irregular, né? Ou seja, a população está irregularmente distribuída pelo território. Nós vamos ter áreas com uma densidade demográfica alta, né? A ocupação de pessoas por quilômetro quadrado é grande em determinados locais, enquanto em outros locais essa densidade demográfica é muito pequena. Tá? Então, essa população ela não está distribuída de maneira igualitária, de maneira regular pelo território. Vai ser distribuída de maneira irregular. E a gente consegue perceber, né, uma concentração da população na região central ocidental aqui do continente europeu, né? É um padrão que a gente consegue notar. Então, ficaria mais ou menos assim a nossa questão, né? A distribuição é irregular. Na porção centro-ocidental, a densidade demográfica é elevada. E aqui algo que eu esqueci de falar, né? Nas áreas de clima frio, principalmente na região de altas latitudes do continente europeu, nós vamos ter os vazios demográficos, né? Uma baixa densidade demográfica nessas regiões. A B pede que, de acordo com o texto do PET, para citar os nomes dos países europeus onde a população urbana ultrapassa 90%. Isso vai estar bem explícito no texto lá de vocês, né? E esses países serão San Marino, Mônaco, né? Principado, Luxemburgo e os Países Baixos. Tá joia? Questão tranquila também. A 3 é uma citação do próprio texto, tá? Vocês podem conferir essa citação no texto de apoio do PET, e é para a gente fazer a complementação nos espaços. Então o texto fala: desde a antiguidade, as cidades no continente europeu já constituíam espaços de poder político e militar, ou seja, desde a antiguidade as cidades já tinham uma importância. Com a
No fim do século XVIII, a importância das cidades cresceu, pois passaram a atrair um grande contingente de habitantes do campo, que buscavam emprego nas... Então, as palavras que melhor completam o texto são... Bom, olha só, então o texto está falando que as cidades elas já tinham uma importância, mas aí aconteceu um evento, né? E esse evento, ele deu uma importância ainda maior para as cidades. E esse evento aconteceu no fim do século XVIII, né? Então, que evento que pode ser esse? É um evento muito claro, é a Revolução Industrial. E aí nós sabemos que nesse contexto a Revolução Industrial cria nas cidades, né, a oportunidade, a oferta de mão de obra, fazendo as pessoas saírem do campo e ir em direção às cidades para trabalhar justamente aonde? Olha só a última palavra aqui para a gente completar, nas indústrias, né? Então, aí o texto fica bem completinho, Revolução Industrial e indústrias, na questão também tranquila. A 4 fala que na Europa há inúmeras cidades globais. As cidades globais, no atual contexto da globalização mundial, caracterizam-se por... Então, vamos pensar um pouco no contexto de o que é uma cidade global, né? Quando a gente fala de cidade global, nós estamos falando de uma cidade que ela consegue ter uma importância, uma relevância, né? Uma atuação que transcende aquele país que ela ocupa, né? Ela tem uma relevância global. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma metrópole, nós estamos falando de uma cidade que, dentro da hierarquia urbana, ela tem uma relevância muito grande, né? Então, determinados serviços só são realizados naquela metrópole. E quando a gente fala em cidades globais, nós estamos falando de uma metrópole global, ou seja, a influência dela é tão grande, né, que consegue fazer com que ela tenha uma importância mundial. Então, dentro dessa questão, vamos ver aí qual alternativa que vai caracterizar melhor nessa cidade global. A fala que possuir necessariamente mais de 10 milhões de habitantes. Gente, para possuir necessariamente mais de 10 milhões de habitantes é uma característica de megacidade. Quando a gente fala de megacidade, a única coisa que a gente analisa é se ela possui mais de 10 milhões de habitantes. Aí se caracteriza como megacidade, tá? Então não vai ser essa a alternativa. A B fala que apresentarem um grande número de fábricas, sobretudo indústrias de base. Também não, né? Serem densamente urbanizadas e gerarem influência sobre outras cidades no mundo, né? Então aqui a alternativa C, ela já está falando desse contexto de influência mundial, né? Uma metrópole global. Vai ser a alternativa C. E a D fala que não apresentarem vínculos com as atividades agropecuárias e mineradoras. Já a questão 5, né, nossa última questão do PET, fala que a Europa é um destino migratório por várias razões. As causas da migração resultam de uma mistura de fatores de pressão e de atração que vão desde a segurança, a demografia e os direitos humanos à pobreza, passando pelas alterações climáticas. Observe o infográfico e responda, né? Então aqui a gente tem o infográfico, né, do acesso dos imigrantes que chegam nesse continente europeu, com a porcentagem desses imigrantes em alguns países. Então, aqui no Reino Unido chega a 12%, na Alemanha 13%, né? Na Suíça 27%, na Itália 9%, na Grécia 6,6% e na Espanha 14,6%. Nós sabemos, né, que esse movimento migratório que externo, né, que é realizada, essa chegada de imigrantes no continente europeu, se deve muitas vezes de um contexto de fuga de conflitos, de perseguição, né, perseguição religiosa, crise humanitária, guerras, né, busca de uma melhor oportunidade de vida, tá? Eventos de catástrofes climáticas e a principal origem desses imigrantes que chegam no continente europeu vão ser do continente africano e também do continente asiático, principalmente, né, na região do Oriente Médio, onde você tem diferentes focos de conflitos. E aí nós podemos destacar, né, as questões, por exemplo, envolvendo a Síria e o Líbano, onde você tem um grande número de pessoas saindo desses países, né, para fugir de conflitos e tentar a sorte se estabelecendo no continente europeu. E a partir disso, a gente viu que nos últimos anos aí na mídia elevou casos de xenofobia,
né, no continente europeu, ou seja, as pessoas começaram a não aceitar mais esses imigrantes que chegavam no continente europeu, e aí nós tivemos vários casos de xenofobia, né? Então as pessoas tendo aversão ao imigrante. E aí a AA pede para a gente qual o país representado no mapa com o maior número de imigrantes, né? Então, se a gente analisar aqui por pontos percentuais, a Suíça, né, de acordo com o mapa, vai ser aquela que apresenta, né, no mapa o maior número de imigrantes. A B fala que o que o governo espanhol, né, pretende fazer para barrar os imigrantes ilegais. E aqui no texto está falando que o governo espanhol, olha só, ele pretende investir 2,3 milhões de euros para reforçar as barreiras próximas ao Marrocos, né, de onde vêm muitos imigrantes locais, tá? Que é justamente onde você tem, né, o ponto de chegada intensa de imigrantes aqui entre o Marrocos e a Espanha, né? Então, a questão tranquila, tá? Então a gente termina a nossa correção. É isso. Valeu, galera.